Olá, meu amigo, minha amiga, aqui deste programa que é seu, o Cidadania é Você. Hoje, o assunto que eu trago para a nossa reflexão é sobre abaixo-assinado. Parece estranho a gente dizer, mas o que é um abaixo-assinado? É uma folha de papel que começa com um cabeçalho, onde geralmente as pessoas escrevem um problema e, de preferência, qual a solução que essas mesmas pessoas querem que seja dada ao tal problema. Depois vem uma relação de nomes, normalmente o nome da pessoa, o endereço, o RG e, ao final, a assinatura, que é, por sinal, o mais importante. Esse abaixo-assinado, o que é, na verdade? É uma manifestação de um interesse desse grupo de pessoas. É importante, porque se você precisa de alguma folha, alguma coisa, uma obrigação, ou a solução de um problema por parte de uma outra pessoa, em geral, uma autoridade pública, você precisa, digamos, consertar o buraco que existe no asfalto em frente à sua casa. Ou você precisa colocar mais um ponto de ônibus naquele itinerário onde você mora, no bairro onde você vive. Essas coisas certamente são um interesse coletivo. Não são coisas de um interesse individual. A prefeitura ou a URBS jamais poderá, a lei nem permite, atender uma única pessoa para serviços que são de interesse coletivo. O transporte, por exemplo, o itinerário de um ônibus, ele não pode ser colocado ou retirado atendendo à vontade de uma única pessoa. Mas a prefeitura e a URBS nem sempre conhecem, isto é difícil de eles descobrirem muitas vezes, aonde está o interesse das pessoas, o interesse coletivo. Não é possível ficar fazendo pesquisas, contratando institutos para isso o tempo todo. Não adianta a pessoa reclamar isoladamente. Isso tem até o seu efeito. Você pode reclamar ou fazer um pedido de seu interesse coletivo através do jornal, uma carta para a imprensa, por exemplo. Isso tem a sua serventia, mas não tem a mesma força. Então, quando alguém faz um abaixo-assinado, não há uma forma muito específica, simplesmente um pedaço de papel com um pedido, desde o problema, e também as assinaturas de um grupo de pessoas. Não precisa ser um grupo tão grande de pessoas. Existem abaixo-assinados com milhares de assinaturas, mas para conotar que aquele determinado problema não é individual, e sim coletivo, é um problema que afeta um grupo de pessoas, ao meu ver, com mais de 10 assinaturas, isso já fica configurado. Não precisa dar tanto trabalho, é onde eu quero chegar. Se você tem um problema e você está conduzindo aquela solução, e por quê? Porque você tem uma liderança natural. É o seu espírito de cidadania, é a sua liderança pessoal que faz com que você perceba, mais do que algumas outras pessoas, e mais do que perceber, que você esteja indignado ou indignada procurando uma solução. Você quer que a solução aconteça porque você sentiu que você e aquele grupo têm direito de que isso aconteça. Todos nós, e você também, somos pagadores de impostos. E como tal, nós temos direitos que precisam ser respeitados. Diante dos governos, principalmente. Quem são os governos? São aqueles que arrecadam os impostos, mas arrecadam com a obrigação deles de devolver para todos nós, de uma forma a atender o bem-estar de cada um dentro do grupo. O grupo maior é a sociedade. Mas dentro dos bairros nós temos interesses e direitos específicos. Mas o poder público e o governante, a prefeitura, nem sempre sabe dizer ou entender qual é o problema específico que você dentro do bairro ou naquele grupo tem. É por esse motivo que se justifica o tal abaixo-assinado. Mas eu quero também dizer e lembrar que existe uma outra forma de você encaminhar esses problemas e soluções para o que nos afeta socialmente. Não é o abaixo-assinado, ele já é bom, mas ele dá um certo trabalho. Existe uma outra forma de participação que tem até mais força do que o abaixo-assinado e dá bem menos trabalho. É um simples ofício. O que é um ofício? É uma carta que tem lá data, tem um destinatário, tem um texto que pode ser o mesmo problema, com a mesma solução que você pretende. Mas esse ofício pode ser assinado por uma única pessoa e, portanto, não precisa ficar percorrendo ruas ou procurando tantas pessoas para fazer o abaixo-assinado. É um ofício de uma entidade representativa.
tem até mais força do que qualquer abaixo-assinado, pela representatividade que essa entidade normalmente tem. E a melhor delas, no caso, para problemas do bairro, é a associação de moradores do próprio bairro. Nem todos os bairros têm uma associação. E alguns que têm, infelizmente, ela não funciona adequadamente. Esses são problemas, mas que você pode colaborar para diminuí-los. Se no seu bairro não tiver uma associação de moradores, você mesmo pode fazer uma associação. Converse com mais meia dúzia de pessoas que moram no bairro e que têm os mesmos problemas e os mesmos interesses de solução que você, e você ali pronto, já tem uma diretoria. Você tem que ter um grupo de pessoas numa associação de moradores. Mas não há nenhuma regra que ela tem que ter necessariamente 50 pessoas, 200 pessoas. Se tiver meia dúzia de pessoas interessadas e que tenham amor pelo bairro, mais do que amor, defendendo os interesses da sua própria família, porque vivemos nesse bairro e olha, passamos muito mais tempo da nossa vida nesse bairro, na nossa casa, naquela vizinhança, do que em outros lugares. Portanto, com meia dúzia de pessoas que queiram, você pode abrir uma associação de moradores. Não gasta nenhum dinheiro para fazer isso, precisa ter a participação dessa meia dúzia. E hoje em dia, com esses equipamentos como o computador, que tem as suas próprias impressoras, vocês podem, através das ideias e dos problemas que você tem no bairro, conversando com essa meia dúzia, ou quantos forem os membros dessa associação, desde que haja um consenso, uma opinião da maioria dessas pessoas, o presidente da associação faz um ofício, assina o ofício em cima com a indicação do nome da associação, endereço da associação, que pode ser até a casa do próprio presidente ou qualquer endereço para correspondência, manda isso para o prefeito, para os vereadores, para o diretor de alguma empresa pública, como é o caso da empresa de eletricidade, de telefonia, seja qual for o seu problema. Protocola, pode até mandar pelo correio, com AR, ou então leva em mãos, protocola, aguarda uma resposta, ou melhor do que a resposta, a solução do seu problema. Se a solução não vier de imediato, você vai se comunicando com essa entidade ou com o governo municipal, para que eles façam. E se não fizerem, se demonstrarem para você descaso ou negligência para com o seu problema, aí muda de figura. Do pedido você começa a fazer uma reclamação, mas sempre por escrito, sabe? Na nossa vida existe um pouco de burocracia. Se for pouco, não é problema. É uma forma de documentar as coisas, porque o que fica somente na mente das pessoas gera confusão, até entre o grupo das pessoas que deram origem ao pedido. Portanto, escrever é necessário. É o que vem depois que as pessoas conversaram e decidiram fazer alguma coisa. Escreva, protocole, espere um pouco, cobre. Não resolveu? Aí você reclama e você denuncia com muito mais força, entre outros, para o Ministério Público e para a Câmara Municipal. Essa é a forma de a gente conduzir a cidadania, conseguir os direitos que já são nossos, mas muitas vezes eles não acontecem. Em parte porque os governos não trabalham adequadamente, mas por outro lado, porque a população ainda não pede, não faz merecer aquilo que é seu direito. Nós temos que participar. As coisas boas nem sempre caem do céu. Nós temos que nos levantar para exigir, sempre com educação, mas fazendo cumprir o nosso direito. Pense nisso e até um próximo programa.